Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando 3 dias a favor das mulheres, campanha a favor da mulher. Eucana e suas mulheres, 1 Samuel em diante. E houve um homem de Ramatai, Rufim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E esse tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha 2 filhos, porém Ana não tinha. Subiu, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana. Então o Senhor a tivesse, embora o Senhor a tivesse se tornado estéril, e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril, e assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana pede a Deus um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, porém, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração não falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, porém somente no seu coração ela falava. Ela falava apenas no coração. Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz aqui que naquele tempo em Israel, todo homem, quando casava e a esposa era estéril, eles tinham o direito de casar com outra para lhe suscitar filhos. Mas Eucana, ele amava muito a Ana, a sua mulher, a primeira esposa, que ele escolheu para ser esposa dele, mas devido a ela ser estéril, e tudo que sucede, tudo que acontece na vida dos seres humanos, provém de Deus. A palavra do Senhor fala que não tem nenhum mal ou bem que não venha proceder do Senhor. Deus tem os seus planos. Ele fala: eu fiz o bem e eu crio o mal. E a palavra fala que de ano em ano ele ia para a cidade. A palavra fala que ele iria numa certa cidade, ele subia, esse ano, de ano em ano, para uma cidade
que essa cidade chamava Siló. E lá quem era os sacerdotes era Rofine e Finéias, os dois filhos de Eli. E a palavra fala aqui que Ana era humilhada por Penina. Ela, talvez essa Penina tinha essa certa inveja, porque ela sabia que ela foi casada com esse marido para gerar filhos, né? Ela não era aquela que foi a primeira escolhida. E o Cana também não era o viúvo que depois de uma viuvez a escolheu. Ele escolheu ela para gerar filhos. E ela gerava filhos para ele. Então, lá na mente dela, talvez ela dizia, eu sou agora a principal, eu formei uma família, né? E Ana é uma desgraçada, como elas chamam lá até hoje, que tem o ventre seco, essas coisas todas. E Ana chorava porque ela era humilhada, ofendida, e seu marido observava isso. Por que choras? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Talvez Ana tentava comer e derramava lágrimas no seu alimento, no seu pão, na sua refeição, fortemente, talvez até falando, Senhor, por que que eu não tenho filhos? Por que que eu não tenho filhos? Qual é o meu mal? Qual é o meu pecado? E ali ele falou para ela, eu não sou melhor para você, Ana, do que 10 filhos? E Ana comeu, subiu para a casa do Senhor para orar. E a Bíblia fala que Ana orava, mas ela não orava da boca para fora. Quem olhava Ana só via os seus lábios, né? E agitada, pedindo misericórdia a Deus. E Ana orava, e diz a palavra de Deus que quando o sacerdote passou, ele viu ela pedindo misericórdia, pedindo, mas não viu os lábios dela, se mexiam, mas não ouvia a voz. E ele falou, por que bebesse tanto, mulher? Né? Na casa de Deus está embriagada? Repreendeu ela. Ela, não, meu senhor, tua serva não está embriagada, eu não bebo. Mas a minha alma está angustiada, porque eu vim pedir a Deus um filho. E aquele homem ali, ele a abençoou. Por isso nós cristãos fomos chamados diante de Deus, como Jesus falou, abençoar. Não amaldiçoeis, nem os que vos perseguem, mas abençoai. Porque aquele que realmente for de salvação, Deus ele vai salvar, porque quem salva é Deus, não é nós. Então nós não temos que julgar, condenar nem apontar a ninguém. A Bíblia fala aqui que aquele homem, louvado seja Deus, vendo Ana ali junto ao pilar, com amargura de alma, angustiada, ela chorava e orava abundantemente. Ela clamava abundantemente, mas com o coração, não com a boca. Tem momentos que nós não devemos falar nada dos nossos planos a ninguém. Tem momentos que nós não temos que pedir nada a ninguém. Pode você estar sem nada dentro da sua casa. Você conheceu a palavra, às vezes você mora com um monte de parentes, de vizinhos perto, que você tem até uma certa amizade, os teus parentes, não peça nada. Tem coisa que é só Deus que quer fazer por você, porque o ímpio, ele nos aponta, ele nos critica, ele murmura contra nós. E a palavra fala que ela falou para ele que ela estava com muita angústia, com muita amargura. E ele ali falou com ela benignamente, né, abençoou e falou para ela que ele desejava que o Deus de Israel concedesse a petição dela. E ela respondeu que ele ia achar graça, que ele, Deus, né, ache-me graça diante do Senhor, que Deus realmente me acha graça, atende o meu clamor, atende o que saiu da sua boca, ele venha confirmar, que eu ache graça diante de Deus, diante de ti, daquilo que o Senhor sentiu de desejar para mim, diante do Deus de Israel. E ali a palavra fala que Ana, ela perseverou em oração. Ela continuou orando. Nessa volta para casa, quando ela voltou para sua casa, passando alguns dias, meses, talvez, ela percebeu que ela estava grávida, para a glória de Deus. E ela, observando que ela estava grávida,
Provavelmente ela lembrou da palavra que ele falou para ela. Então ele respondeu para ela: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A importância da bênção na vida do nosso próximo, na vida dos nossos irmãos. Nós, antes de julgar alguma coisa, nós somos chamados para juiz, nós devemos ouvir as pessoas, e mesmo que nós não ouvir, ela não vinha até nós, se Deus fazer nós ver uma certa situação, falar: Senhor, o Senhor conhece a situação dessa pessoa, faça segundo a tua vontade na vida dela. E passado esse tempo, ela engravidou, teve seu filho Samuel, e ela havia feito um quê? Um voto a Deus. Ela prometeu a Deus, ela fez um voto que se Deus desse para ela um filho varão, ela pediu, um filho homem, ela o entregaria ao sacerdócio, queria melhor falar, para crescer ali juntamente com Eli no sacerdócio, aprendendo as coisas do Senhor. Ela ia devolver ele para Deus. E Deus se agradou desse voto. Eu não sei, minha irmã, meu irmão, principalmente esse culto hoje aqui, é a favor das irmãs, das mulheres, né? Independente se você é uma serva ou não. Deus está falando que Ele tem um chamado na sua vida, Ele tem um chamado na vida dessa moça, desse rapaz. Ele tem um chamado na sua vida. Talvez você está aí, não conhece ainda a palavra, ou já ouviu falar de Jesus, já foi na igreja, mas não consegue se firmar, você está com muitos problemas, mal acabou de casar, está nascendo os seus primeiros filhos, o teu marido está traindo, briga dentro de casa, contenda, violência, você em depressão, ou a irmã já de uma certa idade, problemas com filhos, com o marido, ou com o amante do marido, e vice-versa, vários tipos de situações. Deus está falando, antes de você tomar qualquer tipo de decisão, faça um voto a Ele, faça o voto de Ana, para que Deus venha responder. Se você for sincera diante do Senhor, Deus vai responder o teu voto, como Ele respondeu a Ana, porque Ana, ele viu Deus sinceridade no coração dela. E Ana, assim que nasceu Samuel, ela entregou ao sacerdote Eli, e no fim, se a gente for continuar lendo a palavra, lá na frente ele foi um dos maiores sacerdotes de Deus, que governou Israel por muitos e muitos anos. A palavra do Senhor fala que Deus não se agradou lá na frente de Eli, nem dos filhos dele, tirou, rasgou o sacerdote da mão deles e deu para Samuel. Por quê? Porque Deus se agrada daquele que o obedece. Deus se agrada daqueles que fazem a sua vontade. Então, se você está com problema, minha irmã, com seu marido, com filho, com vizinho, seja com quem for, faça um voto a Deus e faça com sinceridade. Porque Deus ele não vai cobrar o teu voto antes de cumprir o que você pediu na sua vida. Primeiro ele vai realizar. E depois que ele realizar, ele vai, obviamente, né, exigir de você. Vamos orar. Eu também nessa tarde eu preciso de uma cura na minha tireoide.